Boa noite, gente. Vamos aí hoje completar nossa aula sobre organização judiciária, né? Aula 2. Estamos encerrando o nosso semestre, encerrando o nosso conteúdo programático. Graças a Deus, tudo correu bem, sem maiores intercorrências, né? Apesar dos imprevistos, e foram muitos esse semestre, né? Mas nós estamos conseguindo aí cumprir nosso programa. A semana que vem eu espero encerrar, né, satisfazer todo o nosso conteúdo programático, e a gente ainda tem um tempo aí para fazer um tira-teima aí, uma revisão geral antes das avaliações finais. Pois bem, hoje então a gente acaba de falar sobre organização judiciária, né? Nós vamos falar sobre o TST, né? O TST é o Tribunal Superior do Trabalho, uma das últimas instâncias da Justiça do Trabalho, né? E é importante a gente falar porque é uma criação relativamente nova da Constituição Federal, né? Ele é composto de 27 ministros escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos, menos de 65, são nomeados pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, né? Como no STJ também é assim, né? Então no Tribunal Superior do Trabalho também é assim, uma justiça especializada superior, um tribunal superior especializado em direito do trabalho, que é muito importante, porque a justiça do trabalho, a legislação do trabalho, ela é bem distinta, né, das demais legislações. Então, a criação do TST ela veio engrandecer o Poder Judiciário, né? Ele também conta com um quinto entre advogados e membros do Ministério Público, no caso, do Ministério Público do Trabalho, né, com mais de 10 anos de efetivo exercício. Aí tem a disposição lá do artigo 94 para nomeação. Né, então, olha só, desses 27, um quinto, né, são de advogados e membros do Ministério Público. E os demais, juízes do Tribunal Regional do Trabalho, oriundo da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Então, isso é muito importante. Nós temos aí uma condição que os juízes trabalhistas eles têm uma visão de direito, uma visão sócio-jurídica bem diferente dos, dos demais juízes, né? Dos juízes criminais, dos juízes cíveis, de quaisquer esferas. Pois bem, compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Então, sempre que existe aí uma questão de conflito de competência, né, com o TST, o próprio TST que julga, e ele também garante a autoridade das decisões do próprio TST. É lógico que ele também julga, né, gente, em caráter extraordinário, as decisões dos tribunais regionais do trabalho. Então, assim, importante a gente destacar aqui que o TST ele é órgão do judiciário, mas ele não está vinculado aos tribunais regionais do trabalho, que continuam por força da Constituição Federal existindo, né? E aí a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles também. Então, com o TST, nós acabamos aqui de falar sobre os tribunais superiores, né? Então, agora nós vamos entrar nos tribunais regionais, né, que têm competência especializada, tá certo? Primeiro dele, a gente vai falar dos tribunais
regionais federais e dos juízes federais. Gente, por que Tribunal Regional Federal e Juiz Federal? A Constituição ela especificou dessa forma, né, porque das decisões dos juízes federais cabe recurso aos tribunais regionais federais. Então, olha só que interessante o que eu estou falando aqui. Os juízes federais são lotados nos tribunais regionais federais para o qual eles foram nomeados. Tá certo? Então, um juiz federal da terceira região, ele faz parte do Tribunal Regional Federal da terceira região. O que isso significa? Significa que ele não pode ser transferido para qualquer outro tribunal regional que não seja da região dele. Então, olha só, a Justiça Federal, apesar desse nome, ela é dividida em regiões, tá certo? Então, nós temos aí, né, a região de São Paulo, nós temos uma região no sul do Brasil, a região na terceira região, ela compreende Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, se eu não me engano, tá certo? Então é importante falar isso. E qual que é a competência deles? Julgar as ações em que seja parte a União, suas autarquias, as empresas públicas federais, além de outras causas de interesse da União que estão descritas lá no artigo 109 da Carta Política, que é a Constituição Federal, né, gente? Só mudei aí o nome de Constituição Federal para Carta Política para ficar bonitinho. O que acontece com isso, gente? Algumas coisas são interessantes da gente falar. Por exemplo, os conselhos de classe, eles cobram as suas anuidades, quando precisam ingressar em juízo, na Justiça Federal. Por quê? Porque eles são criados por lei federal. Então, é interessante a gente falar isso, porque muita gente acha, e até fala isso, né, que a Justiça Federal é um tribunal especializado e que julga as coisas no interesse da União. Não é assim, tá? Pelo contrário, tem muita gente que se especializa na Justiça Federal, porque ela é uma justiça até mais ágil que a justiça comum, né? Isso devido à sua especialização, ela não tem o mesmo número de processos, né, que tem a justiça comum. E ainda a gente tem que falar o seguinte: algumas vezes o juiz estadual ele julga ações de competência da Justiça Federal nos locais onde não existe acesso à Justiça Federal, né? Nós não temos sede de Justiça Federal em todas as comarcas do Brasil. Então, justamente por ser uma justiça mais especializada. Então, onde não há essa sede da Justiça Federal, os juízes estaduais eles julgam as causas da Justiça Federal e, em recurso, essas ações vão para os tribunais para os tribunais regionais federais, tá bom? Depois, também como órgão da Justiça, a gente tem os tribunais e juízes do trabalho. Olha só que interessante. Eles não estão vinculados ao TST, né? Como a Justiça Federal não está ao STJ, né? Como a Justiça Estadual não está vinculada ao STJ, mostrando que o TST realmente foi criado como um tribunal superior especialista no direito do trabalho. Os tribunais e juízes do trabalho têm competência nas relações de trabalho e emprego, bem como nas ações coletivas de trabalho, nas relações intersindicais e entre sindicatos e empresas, além de outras, né? As competências da Justiça do Trabalho estão descritas no artigo 114 da Constituição Federal. Por que nós não vamos vê-las todas aqui? Porque vocês vão estudar isso especificamente em processo do trabalho, tá bom? Então, olha só,
quando a gente fala em relação de trabalho e emprego, significa que prestação de serviço, por exemplo, ela não é uma ação que se adeque à justiça do trabalho. Por quê? Porque a prestação de serviço ela é considerada como um contrato de consumo, tá certo? Então, vocês vão estudar lá no direito do consumidor que a prestação de serviço ela é considerada uma relação de consumo. Então, ela não está afeta à justiça do trabalho. No entanto, cabe aqui a gente destacar que algumas vezes, né, uma pequena empreitada, o que a pessoa contrata como se fosse uma prestação de serviço, que na verdade configura uma relação de emprego, a Justiça do Trabalho determina se existe vínculo empregatício, né? Então, muitas vezes, a pessoa entende que é prestação de serviço, mas devido a algumas características, torna-se relação de trabalho, né? Então, se existe subordinação, se existe habitualidade, se existe salário e se existe pessoalidade, né, o caráter intuito personae, então, ou seja, o trabalho só pode ser prestado por aquela pessoa, isso esses elementos em conjunto desqualificam a prestação de serviço e passa a ser uma relação de emprego, tá certo? E aí a competência passa a ser da Justiça do Trabalho, independente de contrato escrito, tá? O contrato de emprego, a gente fala que ele é um contrato real, então não independe de documentos. Se ficou configurada a relação empregatícia, independente do documento ou do contrato que você tiver realizado, vai ser vínculo empregatício, tá bom? Depois disso, a gente tem a justiça eleitoral, né, os tribunais e juízes eleitorais. Aqui, ao contrário do que muita gente pensa, a justiça eleitoral ela não funciona apenas em época de eleição, não, tá certo? Entrega o Poder Judiciário. Eu até repeti o primeiro parágrafo, vocês me desculpem, né? Mas ela faz alistamento eleitoral, ela apura voto, ela faz diplomação dos eleitores e ela também observa, né, a regularidade da inscrição, fora do período eleitoral, se existe crime eleitoral ou não. É um órgão de jurisdição especializada, né, que integra o Poder Judiciário e cuida da organização do processo eleitoral. Ótimo, vou escrever isso aí 3 vezes. 4 vezes. Meu pai. É a idade, gente. Cabe a gente observar aí, quanto à justiça eleitoral, que os juízes eleitorais são juízes da vara estadual, tá certo? Eles não são juízes federais, né? Então, eles são juízes da vara estadual, que acumulam o cargo, né, ou exercem o cargo eleitoral, que é uma justiça federal. Agora, os tribunais eleitorais, né, aí eles são compostos de forma distinta. Então, aí a gente vai ter juízes federais, a gente vai ter juízes estaduais, né, e a gente vai ter também o 5º constitucional. Me desculpem esse erro aí da repetição, mas diz que errar é humano, né? E persistir no erro é mais humano ainda. Tá certo? Depois dos juízes eleitorais, a gente tem os tribunais e juízes militares. E quanto aos tribunais e juízes militares, além do que está descrito aí no slide, eu gostaria de observar o seguinte: nós temos
tribunais e juízes militares na esfera federal, né, que vão julgar os militares das Forças Armadas, né, e nós temos também a Justiça Militar Estadual, que vai julgar os militares das forças estaduais, das polícias, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, tá certo? Aí eu coloco aí sobre a formação da Justiça Militar, e uma coisa que é interessante a gente falar é que a Justiça Militar ela tem uma formação heterogênea. Ela funciona, ela trabalha como um colegiado, ou seja, além de um juiz togado, tá certo? Ela também possui os militares que formam a junta militar. Então, nós temos uma justiça onde existe um juiz togado, esse é profissional de direito, né, e uma composição também por militares, por oficiais, né, das Forças Armadas que integram a Justiça Militar. Então, é um juiz togado, tá certo? E os oficiais. É interessante a gente falar isso, né, porque são 4 oficiais e um juiz togado, mas é um colegiado, né, um conselho de justiça. Vou até trazer o slide novamente para vocês, né? Não, Conselho de Justiça, primeira instância, julgamento realizado pelo Conselho de Justiça, formado por 4 oficiais e pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União. A gente tem também a justiça, né, para os oficiais, né, o conselho é outro. Então, a gente tem um conselho especial para o Conselho de Justiça, né, 4 oficiais e juiz federal da Justiça Militar, tá certo? E todos julgam aí os feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, tá certo? Finalmente, ou não sei se é tão finalmente assim, né, mas assim, nós temos, lembrando da Justiça Militar, gente, que nós temos as justiças militares dos estados, tá? Porque é muito comum as pessoas entenderem que a Justiça Militar estadual é igual à da União. Não é. A Justiça Federal Militar ela vai julgar só os militares das Forças Armadas e a estadual das polícias militares e dos bombeiros militares. Finalmente, a gente tem os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e Território. E a gente fala que esses tribunais têm uma competência residual, ou seja, todas as ações que não são julgadas pelos tribunais que nós estudamos antes, são julgados pelos tribunais e juízes do Distrito Federal, estados e territórios. Então, se não é da Justiça Federal, se não é da Justiça Eleitoral, se não é da Justiça do Trabalho, se não é da Justiça Militar, vai para os tribunais e juízes do Estado e do Distrito Federal. A composição é variável, tá certo? Porque cada estado faz, né, a sua lei de organização judiciária estadual. Então, a composição dos tribunais e juízes dos estados ela é variável de estado para estado, certo? Sempre tem o juiz de primeira instância e o tribunal de justiça do estado, tá certo? Que vai ser o primeiro grau de recurso. O primeiro recurso aí vai sempre para o Tribunal de Justiça. A apelação
no cível, por exemplo, vai sempre para o Tribunal de Justiça. Com isso, nós acabamos o estudo da Organização Judiciária Nacional, tá certo? Tenham todos uma boa noite.